Olá, eu sou Yara Antenor, sou Head de Operações aqui na Invenze. Olá, eu sou André Silva, CEO da Invenze. Eu sou a Renata Trindade, Head de CS e Suporte Técnico. Hoje nós vamos falar sobre como o controle de acesso ele se torna parte estratégica da operação. André, em um mercado em que muitas vezes o controle de acesso é visto somente como custo, como que você enxerga esse horizonte do controle de acesso ser parte estratégica da operação, você que já tem experiência de mais de 20 anos nessa área? Na verdade, não é nem um horizonte, isso já é um presente e a gente já tem uma experiência longa aí com isso. Mas ainda assim, alguns clientes ainda têm essa cultura de achar que o controle de acesso é só o software da catraca, né, o sistema da catraca. E a gente sabe que hoje em dia vai muito além disso, né? A gente consegue extrair muito mais do investimento que o cliente faz num sistema de controle de acesso, e ele tem que levar em consideração a operação dele e a estratégia dele de negócio quando ele vai fazer esse investimento e vai escolher também uma solução de controle de acesso para o ambiente dele. Mas como normalmente essa demanda ela nasce nas empresas e normalmente elas nascem como um centro de custo e como transformar isso em algo que realmente é estratégico, que ajuda a empresa a tomar decisão, ajuda a empresa também a ter governança? Normalmente, dentro de uma empresa, o sistema de controle de acesso, historicamente, ele é parte da segurança patrimonial. Só que ele ficou muito tecnológico. Hoje ele não é mais o software da catraca. Então, especialmente indo mais além, quando você vai para a questão de segurança da informação, privacidade de dados, controle de acesso é um sistema que envolve os dados de muita gente, funcionários, prestadores de serviços, visitantes. Então, hoje, essa questão de governança, ela também ainda vai somada na questão estratégica operacional. Então, isso pode partir de vários pontos. Então, alguns exemplos aqui. Simplesmente um problema de segurança, que pode começar com um problema mesmo de segurança, tem gente não autorizada a entrar. Esse é o básico, continua sendo verdadeiro, isso aí não deixou de existir. Mas a gente tem questões, por exemplo, operacionais. Muitas vezes a demanda ela vem de alguma área interna do cliente e aciona o time de segurança. Segurança, ó, a minha operação está sendo prejudicada porque o software da catraca não tá funcionando. Então, alguns exemplos, por exemplo, um cliente de logística, ele vai ter ali toda uma operação de logística que envolve, por exemplo, transporte de cargas, movimentação de motoristas, agendamentos, que tem sim um fundo de segurança, porque ele não quer que qualquer motorista com qualquer caminhão ele circule, mas tem uma ligação muito íntima com a operação do cliente. Se aquilo ali der problema, não vai ser só um motorista que não entrou. É um faturamento que vai deixar de ser feito, é um atraso na cadeia logística dele. Então, assim, hoje, resumindo, a gente consegue ter demandas vindo da segurança, a gente consegue ver demandas vindo do time de TI por conta das questões de segurança da informação. Segurança da informação não é só lógica, existem demandas de segurança física realmente, e muito da questão operacional, o exemplo da logística que eu dei, e mais recentemente também de governança, privacidade de dados, auditoria, saber o que está acontecendo, o que está mudando dentro do cliente, também é uma preocupação dos clientes. Eu, na implantação em alguns projetos, eu vejo também que essa demanda ela nasce de setores que a gente não imagina. Por exemplo, o RH, para fazer controle, por exemplo, de refeitório, né? E relacionado ali aos benefícios do colaborador. Ou para verificar se todos aqueles colaboradores que estão acessando uma área, ele tem ou não, por exemplo, um curso específico que ele precisa fazer, ou ele está equipado da maneira correta para acessar aquela área. Então, vejo que o controle de acesso ele não se tornou mais tão limitado ali à entrada e saída de pessoas, né? Mas outros departamentos da empresa também nascem com necessidades ali que o controle de acesso ele tende a atender. A indústria é uma delas. O coração de uma indústria é o controle de acesso. Então, se a gente pegar uma indústria farmacêutica, por exemplo, uma área limpa é toda controlada através do controle de acesso. Então, se essa operação não estiver muito bem desenhada, e aí a gente está para além da segurança predial
e da área de tecnologia, isso tem um impacto gigante dentro de toda a operação dessa vertical, por exemplo. E o grande desafio, acredito que para tornar esse controle de acesso estratégico, é conseguir fazer com que todas essas partes envolvidas da organização consigam ter uma visão macro, né, do controle de acesso e consiga atender a necessidade de cada um e entregar essa governança para a empresa. Normalmente, você que lida muito com o cliente também, como que é feita essa interação entre esses departamentos da empresa para eles conseguirem chegar num consenso entre o que eu preciso, o que o outro departamento precisa e o que a empresa precisa para que consiga desenhar esse projeto e entregar esse valor para o cliente? Acho que o primeiro passo é, obviamente, o alinhamento, né? Então, esse projeto ele vai ter um dono, independente do envolvimento das outras áreas, e a gente, dentro da área de sucesso do cliente, preza muito por entender a operação do cliente. Quando eu entendo a operação do cliente, eu estou solucionando uma dor. Então, ele tem uma dor, eu vou entregar um serviço para além do software que libera a facial, e aí a gente consegue entregar valor, né? Então, eu posso ter uma necessidade na minha recepção de visitantes, mas eu posso ter uma outra necessidade na minha área controlada, onde só determinados colaboradores podem entrar, ou numa administração, ou num VIP, por exemplo, onde só existem os executivos e diretores. Então, entender a operação do cliente, isso pode custar ali várias investidas no cliente, no sentido de eu posso ter que ir lá várias vezes, entender essa operação, porque cada um vai ter uma necessidade, e traduzir isso na parte tecnológica do que funciona ou não, do que abre ou fecha, para a gente conseguir entregar o valor para o cliente mesmo. Mas quando essa necessidade, por exemplo, o cliente ele tem uma necessidade de implantar um controle de acesso, de fazer uma mudança, por exemplo, ele vem com essa visão ou ele tem que ser educado relacionado a essa visão? Ou ele nasce assim, eu preciso de um controle de acesso. Tá, mas o que mais, né? Ele já traz tudo isso desenhado ou normalmente é desenhado em conjunto com ele? É desenhado em conjunto com ele. A gente apresenta soluções, né? Ele fala assim, olha, eu preciso que isso aqui faça assim. E aí a gente vai traduzindo isso e como é que a gente conecta as pontas e principalmente apresentando para ele que, olha, se eu fizer uma coisa para um RH, eu vou precisar que toda a área de tecnologia, por exemplo, seu TI esteja de acordo e tudo isso conecte numa grande rede ali para a gente conseguir atender. E às vezes o cliente propõe coisas que não fazem muito sentido e a gente precisa mostrar para ele, olha, se você fizer desta maneira, vai funcionar e vai ser muito mais assertivo e eficiente, né? Acho que esse é o segredo. Os clientes, eles têm que ter mais essa noção, e a ideia aqui da nossa conversa é essa, abrir um pouco o horizonte dos clientes, porque muitas vezes eles chegam com um problema, porque doeu ali alguma coisa e ele vem com aquela visão e muitas vezes aquele problema dele ali tem outras ramificações e vai ter impacto em outras coisas. Esse exemplo que você deu, Renata, da área limpa. Numa indústria farmacêutica você tem, por exemplo, duas preocupações, só falando lá da área de produção, duas não, até mais, só de coisas que a gente já falou aqui. A área limpa afeta a produção. Se tiver uma contaminação, ele pode ter um prejuízo enorme ali de perder um lote, alguma coisa assim. Essas áreas mais restritas, elas têm propriedade intelectual. Então, tem segredos industriais ali, então entra a parte de segurança. Não pode ninguém não autorizado, e às vezes o acesso é muito restrito porque tem alguma coisa ali que é um segredo de negócio do cliente. Então, já não é só uma simples, alguém vai roubar o celular, ele não está... vai muito além, né? Imagina vazar um segredo desse ali, se a gestão do controle de acesso não está bem feita, pode dar um prejuízo enorme. Numa indústria, por exemplo, tem a questão de segurança do trabalho. Então, aquele colaborador, aquele prestador de serviço, ele está apto a estar ali naquela área? É uma área que tem máquina passando, tem empilhadeira passando, o cara tem que estar com capacete, com proteção visual, tem que estar com os treinamentos em dia, tem que estar com o ASO em dia. Aquele colaborador, por exemplo, aquele prestador, ele está de férias e o chefe chamou ele para quebrar um galho lá e, se acontece algum acidente com aquele cara, o cara está de férias. Então, muitas vezes os clientes, eles vêm com um desses problemas que eu trouxe aqui.
E aí, à medida que o projeto vai avançando e a gente vai conversando, a gente vai vendo que muitas vezes eles não conseguiram nem se entender internamente lá de tudo que precisa. Então, o sistema de controle de acesso, ele tem uma coisa que eu gosto de falar, ele interage com todo mundo, desde o funcionário mais operacional ali, da pessoa que mal entra na empresa, até o executivo, e todo mundo no meio do caminho. Então, ele tem um impacto muito direto na operação. Em várias partes, não vou dizer em toda a operação, mas em várias partes da operação, ele tem um impacto muito direto. E a gente, quando fala de controle de acesso, não está falando só de pessoas, a gente está falando de veículos, de cargas. Então, aí isso não é só uma empresa de logística, você pode ter um condomínio residencial, por exemplo, que tem reformas, e aí o cara vai ter caminhão circulando ali, num caminhão desse pode sair coisa que não deveria sair, por exemplo, lá de dentro do condomínio. Então, assim, quando a gente fala de uma solução de controle de acesso, sim, vem a primeiro momento aquela questão ali da catraca ou da cancela, só que a gente hoje tem recurso e tecnologia para pensar muito além. E quando a gente fala da operação, aqui a gente falou até de coisas assim muito direcionadas ao controle de acesso. Mas uma coisa que hoje em dia é muito mais acessível é a integração entre diferentes sistemas, que alguns anos atrás era algo muito complexo ou inexistente. Então, para você unir essas várias necessidades de um cliente, alguém tinha que passar um e-mail de uma área para outra, alguém tinha que criar uma planilha para controlar alguma coisa, e o controle de acesso realmente ele só ficava ali meio burrinho, controlando o que você dizia que ele tinha que controlar, que podia abrir e fechar. E aí, com o passar do tempo, os clientes foram vendo que, putz, dá para eu fazer esse negócio aqui de um jeito mais inteligente. E hoje em dia a gente tem muito recurso, tem APIs de integração com vários sistemas que a gente consegue fazer, tem sistemas de autoatendimento em que você consegue levar uma experiência melhor lá para o seu visitante, para o seu prestador de serviço, ou até mesmo para o seu colaborador no dia a dia da operação. Então, hoje a gente tem muito mais recurso para entregar, para o cliente ter um resultado muito maior do investimento que ele fez. Como a Yara estava falando, a gente tem que hoje pensar em controle de acesso como um investimento. Igual você deu o exemplo, né, que a gente estava conversando. Quando eu vou implantar um RP, eu não estou pensando só ali de facilitar a emissão da nota fiscal. Antes eu entrava no site da prefeitura, fazia na mão, agora vai ter um software integrado com o meu CRM que vai emitir a nota e mandar coisa para o banco. A gente vai pensar numa coisa muito mais ampla, mais estratégica. E o controle de acesso hoje pode ser visto assim também. E o controle de acesso também, ele impacta muito a experiência dos usuários, no geral, daquela empresa, daquela operação. E quando a gente pensa nessa experiência, é muito importante, porque é uma experiência que vai desde o cliente que visita, né, aos próprios colaboradores, e se impacta positivamente ou negativamente ali no dia a dia desse cliente. Então, quando a gente entra, por exemplo, num prédio comercial em que o processo ele não é bem desenhado, se eu vou visitar ou se eu sou um residente, eu tenho uma experiência muito ruim naquele processo. Mas dentro de uma empresa, por exemplo, que tem que gerir ali milhares de colaboradores que estão transitando, que estão sendo controlados naquela área, isso também impacta diretamente o RH e muitas vezes a cultura do cliente, a cultura da empresa relacionada à segurança. Porque se é tão ruim a experiência, as pessoas tendem a também querer burlar o sistema, né? E criar mecanismos ali para não passar por aquela experiência. Você, Renata, nessa visão de sucesso do cliente, como que você enxerga que as empresas precisam atuar nesse cenário e como que você operacionaliza isso também? Eu acho que a experiência do colaborador ou do visitante, ela vem sendo discutida há muito tempo já, essas pautas estão aí em todos os lugares, nas redes sociais. Então, é nosso papel entender que, eu abri aqui, vou liberar meu controle de acesso para o refeitório, para o horário do almoço na minha indústria. Poxa, mas demorou para abrir, ou não abriu, ou travou. Então, tudo isso a gente precisa estar sempre de olho dentro da operação do cliente para conseguir levar a melhor experiência possível. E ser crica mesmo, né? Ser bem chato. Então, demorou mais que 0,5 segundos para abrir do que era o esperado.
tem que levar isso com critério e que está errado e tem que ser corrigido, porque pensa isso num efeito manada, né, dentro de uma empresa, de um ambiente corporativo, ou de um próprio prédio corporativo. É um que fala, o outro que vai falando, e aí a experiência coletiva é muito ruim. E são várias frentes. Desde da pessoa que trabalha ali, que passa todos os dias, quanto a recepcionista, que também trabalha ali, mas ela aí vai ter uma outra interface, porque ela vai cadastrar as pessoas, ou o próprio RH vai cadastrar as pessoas no sistema. Então tem que ter uma experiência rápida, fluida, com um sistema que consegue atender as demandas. E a gente estava até conversando sobre isso outro dia na Invens, com o menor número de cliques possível. Então, a gente olha várias frentes, né, dentro da operação. A gente olha o aplicativo, a gente olha a experiência do recepcionista, a gente olha a experiência do visitante, a experiência do funcionário que está ali todos os dias, cada um, obviamente, com a sua necessidade, né, de ter uma excelente operação, e essas coisas também têm que andar em conjunto com o cliente, né? Então... Isso. E eu acredito que isso facilita também a implantar a cultura de segurança de segurança na empresa. Tivemos experiência de ter conversas aí com indústrias em que eles não tinham cultura de segurança, então, basicamente, né, era só entrava, olhava pro crachá, tá tudo certo, a foto da mesma o reconhecimento pessoa. Facial. Reconhecimento facial, era olho pro crachá, é a mesma pessoa? Cara, crachá, ok, pode passar. E implantar um controle de acesso era desafiador porque a empresa não tinha a cultura de controle de acesso. E aí, se eu não implanto algo que é fluido, ou implanta algo que gera atrito nesse processo, aí a gente não tem adesão. E se não tem adesão, as pessoas começam a querer burlar ali o sistema. Então, se a empresa ela não tem essa cultura ainda, quando ela for implantar, ela tem que pensar em todos os usuários envolvidos em seus processos para que seja mais fácil implantar a cultura. Agora, se ela já tem cultura e ela quer levar esse nível de segurança também, porque imagina, você sai na hora do almoço, com horário marcado, você tem 1 hora, você demora, sei lá, 15, 20 minutos para conseguir acessar o refeitório, você perdeu boa parte ali do seu tempo do horário de almoço. Ou em uma escola, por exemplo, que faz a frequência quando o aluno ele passa a catraca, né? Quando ele acessa. Se não tiver uma boa integração ali com o sistema da escola de gestão, o aluno ele recebe uma falta indevida. Então, são os detalhes que fazem com que a operação ela realmente traga esse valor para o cliente e consiga fazer com que o controle de acesso ele não seja mais só um centro de custo. Hoje, assim, quando a gente fala de controle de acesso, tipicamente quem cuida disso dentro de um cliente são pessoas correlatas ali que vão cuidar, por exemplo, de um sistema de automação lá do ar-condicionado, de um sistema de detecção de fumaça, às vezes alguma coisa ali de CFTV é muito comum, é uma disciplina muito próxima ali do controle de acesso. Só que o controle de acesso ele tem uma coisa muito diferente. Ele lida com pessoas, como a gente está falando aqui. Então, se uma câmera para de funcionar, na verdade, se você passa ali no corredor e você vê uma câmera ou você vê um detetor de fumaça, você nem sabe se aquilo ali está funcionando ou não está funcionando. Agora, se você passar numa portaria e a catraca estiver com um cone ali porque ela está com um problema, ou você embicar o seu carro na cancela lá e a cancela não abre e aí começa a formar fila na rua, o impacto é muito rápido ali, ele é muito imediato. E a gente está acostumado a lidar com isso, né? Então a responsabilidade de quem cuida desse sistema de controle de acesso é muito grande, porque ele pode realmente ter um impacto, desde o exemplo que eu dei lá no início, da questão da logística, de dar algum problema e aquilo bagunçar algum faturamento lá do cliente, até realmente criar uma experiência muito ruim, como a Yara estava falando, e o pessoal já ficar de má vontade, um visitante já chega na empresa com o pé esquerdo ali, porque o negócio já criou um atrito ali com ele, era ser uma coisa simples, o sistema está fora, ou o reconhecimento facial lá não funcionou. Essa questão do reconhecimento facial é uma coisa que tem que ser levada muito em consideração, porque a gente já deve, né, todos aqui já devem ter visto notícia de gente que foi confundida e tal. E num caso de uma operação ali mais voltada para acesso, você não vai ter um impacto ali da pessoa ser presa, mas você pode ter um impacto de alguém não autorizado entrar. Ou algo que é muito grave também é
alguns, já até desviando um pouquinho aqui, mas que tem que ser levado em consideração quando você quer dar uma experiência bacana para o cliente. Hoje tem um monte de tipo de algoritmo, ficou muito popular isso daí. E as pessoas muitas vezes ficam olhando só o preço ali do equipamento e tal, e tem equipamentos que não vão funcionar tão bem, eles podem não funcionar bem com determinadas etnias, então isso tudo tem a ver com a experiência que você quer dar para o seu cliente. A fluidez, não ter atrito, você ter ferramentas ali para a pessoa passar pelo controle de acesso quase como se ele não existisse, mas ao mesmo tempo mantendo o nível de segurança. Então esse é um desafio. Antigamente era difícil se você desenhasse uma linhazinha entre você colocar ali, se eu aumento a conveniência, eu diminuo a segurança de forma muito direta ali. Se eu vou aumentar a segurança, eu tenho que colocar um sistema mais chato. E hoje em dia a gente já tem recursos e os clientes conseguem achar soluções em que a gente consegue melhorar a experiência do usuário, ou seja, dar mais conveniência ali no uso do sistema, mas com um prejuízo bem menor da segurança. Então é um ponto interessante também. Ou seja, só dá para tornar o controle de acesso parte estratégica quando a empresa ela entende que ela precisa olhar para várias frentes, né? E conseguir conectar essas frentes e conseguir desenhar uma solução que faça sentido para a operação em si. Porque simplesmente, se for para controlar a entrada e saída de pessoas, ele se torna simplesmente um custo. E aí eu acho que essa maturidade é que ainda precisa ser trabalhada no mercado. Porque quando nasce uma necessidade, ela é muito pontual. E normalmente se compra, né, para resolver aquela necessidade pontual. E aí cabe, muitas vezes, né, o papel da Renata, meu papel ali na implantação, conseguir entender as outras necessidades do cliente para mostrar que ele também consegue resolver aqueles outros problemas e trazer uma solução em que consegue olhar para a empresa dele como um todo. E hoje a gente tem clientes em que o controle de acesso ele é vital para a operação do cliente. Que se a gente para, o cliente para, por exemplo, né? Clientes que têm muito movimento de pessoas, em que a operação dele está muito ligada a movimento de pessoas e veículos, por conta de tudo isso que a gente falou, se o sistema de controle de acesso não está funcionando bem, desde ele estar em falha ou simplesmente ele ser mal desenhado, vai ter um impacto muito direto na operação. E hoje a gente ainda vê, isso é muito legal, a gente vê muitos clientes que já têm essa noção, quando eles vão para o mercado, eles já buscam uma experiência de usuário, subir a segurança de forma, aquilo que eu estava comentando, subir a segurança, mas subir a conveniência, mas a gente ainda vê que tem um longo caminho de educação, assim, de realmente de conhecimento. E um dos pontos que, Yara, que você estava falando, dessa questão de o sistema de controle de acesso, ele pode resolver ou ajudar a resolver várias demandas de várias áreas dos clientes. Um desafio que a gente tem quando a gente conhece um cliente e tal, desde o processo ali em que ele ainda está pesquisando, vendo como que ele vai fazer, é o envolvimento das outras áreas, porque, de novo, lá no início, antigamente, a tecnologia era muito simples, então era quase que um cadeado, uma chave de luxo ali o controle de acesso, ficava na mão do time de segurança, ponto. À medida que o controle de acesso, a tecnologia vai evoluindo, ela consegue fazer mais parte da operação da empresa, e aí a gente adiciona segurança da informação, LGPD, governança, gestão de segurança do trabalho, gestão de refeitórios, a gente começa a envolver mais áreas da empresa. Então é importante ter uma sinergia, às vezes a gente não vê essa sinergia entre os times. Então eles ficam... Aí é uma coisa que tem que... Isso não é exclusividade do controle de acesso, certamente outras demandas dentro das empresas passam por isso também, que são aquelas disputas de isso não vai para um centro de custo ou vai para o outro, ou então um não quer apoiar, o cara, às vezes a segurança precisa de uma solução ali, por exemplo, do time de TI, e aquilo ali acaba não fluindo tão bem dentro do cliente, e isso acaba impactando, no final das contas, a experiência do usuário, que a gente não consegue entregar o negócio tão bem. Como que você, Renato, assim, quando você está lá exatamente nessa parte de fazer esse povo todo ali conversar,
O que você tem sentido, assim, a receptividade tem melhorado? A gente ainda vê muita resistência das outras áreas de se envolverem na implantação do sistema de controle de acesso? A gente tem resistência, eu acho que em quem vai ditar as regras do jogo, né? Então, na definição de quem é o dono do projeto, eu acho que acaba acontecendo um desalinhamento interno. E aí o nosso trabalho também é ser mediador, entendendo que o projeto sempre vai ter um dono, a gente sempre vai ter que centralizar as informações, mas em toda gestão de projeto a gente tem os influenciadores e decisores, e essas áreas precisam estar envolvidas. Então, eu sinto o mercado mais aberto, mas ainda com um receio ali. O que será que eles querem se meter aqui, junto na minha área de tecnologia, porque eu preciso liberar liberar alguém ou trabalhar todo esse conjunto de coisas. Então, às vezes a gente sente, mas já tenho sentido o mercado mais aberto aí, e acho que a área de gestão predial, né, das empresas tem crescido como as empresas têm conseguido mostrar os benefícios invisíveis, né? Quando eu chego ali, eu tenho uma chamada antecipada do elevador para que o funcionário não fique no hall ali esperando muito tempo. Esse é um benefício invisível que acontece dentro das empresas e que o controle de acesso consegue fazer. Então, eles conseguem já enxergar essa sinergia, né? Essa visão mais holística da coisa. Legal. Acho que quando a gente tem a figura da gestão predial, fica mais fácil. O problema é quando essa necessidade ela nasce de uma demanda muito específica de um departamento específico. Por exemplo, só a parte de segurança ou só a parte de TI. Então, como eles têm áreas ali um pouco mais... eles estão olhando para a necessidade deles, às vezes fica difícil conseguir conectar os demais departamentos. Então, acho que quando nasce essa necessidade, é muito importante que ele, assim, essa educação para esse profissional, para que ele consiga conectar esses outros pares dele dentro dessa solução. Mas eu acho que o grande segredo é como a gente cativa o usuário. Então, o usuário ele não vai decidir na ponta se vai ser por planilha, se vai ser cara crachá, mas ele quer a melhor experiência. Então, e internamente, eles fazem um movimento, né? De, putz, se a gente conseguisse, tal coisa seria tão bom. Então, essa dinâmica de ouvir o colaborador, ela é bastante importante. Então, quando a gente vai numa operação assistida dentro de um cliente, eu não estou preocupada com quem assina o contrato. Eu estou preocupada com quem está usando o meu sistema, com quem está usando, sendo beneficiado por toda essa gestão que a gente faz, entre outras áreas. E ali eles conseguem levar os insights daquilo que eles queriam para os seus gestores, para os seus líderes, às vezes até para a área de RH, que é quem cuida aí dessa visão dos colaboradores e da percepção dos colaboradores dentro de uma empresa, por exemplo. Então, eu acho que o grande segredo é conquistar o usuário, que ele é um grande influenciador. Se não funcionar bem, ele vai dizer que não funciona e vai trazer um monte de outras coisas que nada tem a ver com a gestão de controle de acesso. Se, eu não gosto da comida do refeitório, aí é o controle de acesso mais a comida do refeitório. Então, e aí toda essa percepção vai mudando. Então, acho que conquistar o usuário é o grande segredo. E hoje, até pegando esse gancho, como o controle de acesso ele tem o potencial de permear várias áreas de uma empresa e várias partes da operação, essas experiências são diversas. Então, eu posso estar agradando um e desagradando ou não agradando outro. Então, é importante realmente, até indo um pouco além do que a gente falou no início da estratégia, mas realmente o controle de acesso, como ele impacta pessoas, ele tem um impacto na cultura da empresa ali, né? Então, essa questão da experiência, que a Renata fala tanto, é um ponto que os clientes precisam ter isso mais em mente, não só a demandinha pontual ali, que eles chegam e tal, a gente conseguir realmente elevar o nível de experiência e com um investimento que ele já vai resolver os problemas de segurança, vai resolver as questões de integrações e tal, mas às vezes com um olharzinho ali um pouco mais acurado e com essa amplitude, a gente consegue entregar uma experiência bem mais legal. Pessoal, foi muito bom conversar com vocês. Eu que vejo no dia a dia, ali na prática, com os clientes, né, como que o controle de acesso ele vem se tornando realmente parte estratégica na implantação, principalmente. Eu acredito que o André tem muita essa experiência
quando o cliente ele bate na nossa porta, de conversar, de entender a necessidade, de desenhar o projeto, de mostrar que ele consegue fazer muito além, né, do que o cliente estava imaginando. E a Renata, depois de sustentar isso, né, essa visão e essa operação, e é muito importante o mercado amadurecer essa visão do controle de acesso. Não é simplesmente um centro de custo, ele pode ajudar a empresa a tomar decisões, né, também trazer economias, né? A gente vê vários projetos em que a gente consegue trazer economias financeiras ali para o cliente, otimizando a operação dele. Esse episódio está encerrando. A ideia do nosso podcast é trazer a visão de mercado, é conseguir conversar com vocês sobre tecnologia, sobre controle de acesso, sobre governança, amadurecer o nosso mercado também nessa visão. E eu queria agradecer a participação de vocês. Bem, é um prazer estar aqui. Esse é um primeiro episódio e certamente vocês acompanhando a gente, vocês vão ter mais insights e mais informação sobre esse mercado que, como eu estava falando, ele nasceu de um pedacinho ali só de ser uma fechadura mais chique, e hoje, olha só, a gente já consegue se envolver em muito mais coisa e está impactando a operação e a vida de muito mais gente.